Bom dia, pessoal. Professora Ilana aqui. Não estranhe esse fundo aqui, ele é proposital, porque a gente está falando sobre reprodução. E eu vou fazer hoje um apanhado geral do que a gente viu já sobre reprodução, para a gente entrar na aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês fiquem comigo, prestem bastante atenção. Se for necessário, abram a atividade novamente e vamos lá. Reprodução. Assunto muito bacana. Reprodução é o processo em que os indivíduos, que são os progenitores, geram novos indivíduos semelhantes a eles, que são os descendentes. Então, nós, seres humanos, nós nos reproduzimos, criando, né, gerando novos seres humanos. Cada espécie reproduz de acordo com a sua espécie, né? Essa semelhança, por que quando você vai visitar uma mãe que acabou de ganhar neném, o bebê se parece com os pais? Porque essa semelhança está relacionada com material genético, hereditário, que passa de uma geração a outra. Reproduzir é uma das características dos seres vivos, que diferencia os seres vivos dos outros seres que não são vivos. Não digo seres, digo coisas do ambiente que não têm a capacidade de se reproduzir, tá bom? Existem dois tipos de reprodução: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Reprodução assexuada envolve apenas um progenitor, só um pai, tá? E a partir dele são formados novos indivíduos, sem que haja o contato com outro organismo. E a reprodução sexuada, que é da maioria dos seres vivos, que envolve dois progenitores, um macho e uma fêmea, que precisam combinar os seus materiais genéticos, resultando na característica dos descendentes, ok? Nos animais, nós temos vários tipos de reprodução assexuada, mas a gente vai destacar aqui dois, que é a fragmentação e o brotamento. Isso acontece em alguns animais, não são, a maioria dos animais se reproduz de forma sexuada, mas os animais que se reproduzem de forma sexuada são principalmente alguns invertebrados, alguns peixes, algumas salamandras, que são anfíbios, alguns lagartos e algumas aves também conseguem se reproduzir de forma assexuada. No caso, na fragmentação, o indivíduo ele se fragmenta, ele se divide em duas ou mais partes e cada uma dessas partes se regenera, originando um novo indivíduo, como é o caso dos quinidários, das planárias, que são invertebrados. E o brotamento ocorre pela expansão do corpo de um indivíduo, que é denominado de broto. Eu não estou falando de planta, estou falando de animais. Então aqui eu tenho um indivíduo, uma hidra, e aí aqui começa a surgir um broto. Esse broto vai se destacar e vai dar origem a uma nova hidra. Porém, a maioria dos animais se reproduz de forma sexuada. Em geral, a reprodução sexuada nos animais envolve a participação de indivíduos dos dois sexos, o macho e a fêmea. Eles vão apresentar órgãos especializados, que são as gônadas. Guardem bem essa palavrinha. As gônadas são responsáveis pela formação dos gametas. O que é gameta? São as células reprodutivas nos organismos. Então, nos machos, as gônadas, quem é que produz os gametas são os testículos. E os testículos vão produzir os gametas, que são os espermatozoides. Nas fêmeas, as gônadas são os ovários. E lá vão ser produzidos os gametas femininos, que são chamados de óvulos. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. As plantas, elas têm um ciclo de vida também que envolve reprodução sexuada e assexuada. Eu não vou entrar em detalhes nessa vez sobre as plantas, porque o nosso foco aqui são os animais, tá bom? Então, esse foi a nossa primeira aula sobre reprodução. Depois nós fomos falar um pouquinho sobre reprodução humana, tá? Seres humanos, vamos lá. Mas para entender reprodução nos seres humanos, a gente tem que entender o que são hormônios sexuais. Então, os hormônios, de um modo geral, são substâncias produzidas pelo nosso corpo que vão para o sangue, tá? Os hormônios sexuais são os hormônios que estão relacionados especificamente com a reprodução. Nosso corpo produz outros hormônios sem ser os sexuais? Produz vários, mas aqui a gente está falando só sobre os hormônios sexuais. Exemplos de hormônios sexuais: testosterona,
progesterona, estrógeno. São todos hormônios sexuais que interferem na reprodução, no ciclo de reprodução dos seres humanos. A testosterona é produzida nos testículos, então você encontra testosterona nos meninos. Já a progesterona e o estrógeno são produzidos nos ovários, encontrados nas meninas, tá? Os hormônios sexuais são substâncias produzidas nas gônadas, que são os órgãos que também produzem os gametas, tá? Durante a infância, esses hormônios são inibidos, eles não produzem uma grande quantidade. Agora, a produção realmente, propriamente dita, começa durante a puberdade. A gente vai falar muito sobre puberdade hoje, tá? E são esses hormônios que vão dar as características sexuais secundárias, que são aquelas que provocam as mudanças no corpo do menino e da menina. Quais são essas mudanças? As mudanças no corpo dos meninos surgem dos 13 aos 16 anos aproximadamente. Surgimento de pelos pelo corpo, no rosto, na axila, na região pubiana, que é a região onde está o órgão sexual. Aumento do tamanho do pênis, espessamento das cordas vocais, então o menino começa a falar mais grosso. Iniciação da espermatogênese, que é o quê? A produção de espermatozoide. Já nas meninas, o que acontece? Dos 12 aos 15, pode ser antes, pode ser depois, mas o que acontece? O surgimento de pelos pelo corpo, né? Da mesma forma na axila, não no rosto, mas na axila, na região do pubis. Desenvolvimento da cintura pélvica, do quadril. A menina, geralmente, quando é criança, ela é mais retinha. Quando ela vai amadurecendo, ela fica mais redonda, o quadril vai alargando. Desenvolvimento dos seios, início do ciclo menstrual e a ovogênese, que é a produção de óvulos, ok? A produção desses hormônios ocorre devido a estímulos emitidos pelo hipotálamo. O hipotálamo está lá no meio da nossa cabeça. É uma região que regula os processos de produção de hormônios. Então, o hipotálamo, ele vai liberar hormônios gonadotróficos, hormônios que vão agir nas gônadas, com ação na hipófise, que libera um outro hormônio aqui, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é um hormônio luteinizante. Então, a gente está falando de vários hormônios aqui, tá? O FSH e o LH são hormônios que vão lá no testículo e lá no ovário e vão acordar eles, vão estimular eles a produzir os hormônios deles, tá? Nos testículos, esse FSH vai estimular as células dos túbulos seminíferos, a gente vai ver a estrutura dos órgãos masculinos e femininos, e vai começar o processo de produção de espermatozoide. Então, o FSH vai estimular a produção de espermatozoide, enquanto o LH vai estimular as células intersticiais na produção da testosterona, estimulando o desenvolvimento dessas características secundárias que a gente viu aqui, no menino. Estou falando do menino. Nos ovários, nas meninas, o que o FSH vai fazer? Ele vai estimular a produção, o amadurecimento das células foliculares, que vão estimular a produção do estrógeno, que também está relacionado com o surgimento das características. O estrógeno vai prosseguir com o desenvolvimento do folículo. O folículo é o que vai dar origem ao óvulo, que na verdade a gente não chama de óvulo, a gente chama de ovócito, ok? O LH, ele vai promover a secreção do estrógeno, a produção do estrógeno, induzindo a ovulação, que é o quê? A liberação desse óvulo, que vai sair de algum lugar e vai para outro lugar, tá? Vou falar aqui um pouquinho sobre o sistema reprodutor. Essas imagens, elas não estão muito boas, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês de um modo geral. Para que serve o sistema reprodutor? Ele serve para garantir a multiplicação da nossa espécie. Eles vão atuar em conjunto. Uma mulher não consegue produzir um descendente sozinha, um homem não consegue produzir um descendente sozinho. Eles precisam um do outro, tá?
O que vai acontecer? O homem, ele tem um sistema reprodutor e a função desse sistema reprodutor do homem é garantir que os espermatozoides sejam produzidos e também que eles sejam depositados no corpo da mulher, tá? Então, quais são os órgãos que fazem parte do sistema reprodutor masculino? Nós temos a vesícula seminal, a bexiga não faz parte do sistema reprodutor, tá? Ela tá aqui porque ela compartilha um órgão com o sistema reprodutor, que é o pênis. Mas a bexiga não faz parte do sistema reprodutor masculino. O que faz parte desse sistema? A vesícula seminal, o ducto deferente, não é diferente, é deferente, a uretra, o pênis, os testículos e o epidídimo. Todos esses órgãos vão produzir substâncias para auxiliar esse espermatozoide a chegar no corpo da mulher, tá? Quem produz os espermatozoides no corpo do homem são os testículos. O espermatozoide é depositado dentro do corpo da fêmea no momento da cópula, no momento da relação sexual. E a fecundação ocorre no interior do sistema reprodutor feminino, na tuba uterina. Quais são esses órgãos do sistema reprodutor feminino? Em amarelinho aqui são 2 ovários. Tá vendo esses 2 cordõezinhos aqui? São as tubas uterinas, tá? Esse órgão que parece um V aberto é o útero e aqui a vagina, o canal vaginal, onde o homem vai inserir o pênis durante a relação sexual. Tá? A fecundação ocorre nessa região aqui das tubas uterinas. O óvulo vai sair daqui desse ovário, vai caminhar, aqui vai ocorrer a fecundação e aí ele vai descer para o útero fecundado para dar origem a um bebê, ok? Até aí tudo bem? Eu pedi para vocês assistirem algumas videoaulas, eu espero que vocês tenham assistido. E agora a gente vai para a nossa terceira aula, que é sobre puberdade. Tá? Se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, me chama no WhatsApp que eu tiro a dúvida de vocês. Mas agora eu vou falar especificamente sobre a puberdade, que é o amadurecimento sexual. É a fase vivida pela maioria de vocês agora, que é a fase entre a infância e a fase adulta. Na puberdade, a criança vai deixando de ser criança e vai adquirindo as características de adulto, tá? É um momento de muitas transformações físicas e biológicas e as oscilações emocionais são muito grandes, porque vocês estão passando por mudanças muito profundas. O corpo está voltado nessa fase para a produção de hormônios sexuais, que são diferentes, tanto para o homem quanto para a menina. Os meninos produzem a testosterona, entre outros, e as meninas o estrógeno e a progesterona, que a gente já falou. Nessa fase, o crescimento se acelera, os órgãos sexuais ganham definição e a fertilidade se inicia. É um processo difícil tanto para o adolescente, que vai viver essas transformações, como para os pais que estão ali próximos vivenciando isso, essas mudanças de humor, essas dúvidas que surgem, isso é muito normal. O que não é normal é vocês não procurarem ajuda quando sentirem necessidade, tá? Apesar de tudo isso, essas transformações são necessárias, não dá para sumir com elas, vocês têm que passar por elas, tá? E elas que vão permitir que vocês sejam capazes de se reproduzir, tá bom? Quais são os sinais da puberdade? No menino, mudança na voz, aparecimento de pelos no rosto, no corpo e a primeira ejaculação, que é a primeira eliminação de esperma, sêmen, que não é só espermatozoide. O corpo tende a ficar com formas mais masculinas, o ombro cresce assim, né? Ele encorpa. O crescimento do esqueleto, desenvolvimento de características sexuais, como os pelos na região próxima ao pênis, crescimento de pé, mão, músculos de forma mais rápida e o aumento dos testículos, tá? Nas meninas, o aparecimento do seio, o seio vai começar a crescer, crescimento do esqueleto, desenvolvimento de características sexuais como os pelos, a menarca, que é a primeira menstruação, o corpo tende a ficar com formas femininas, quadril mais largo, e o crescimento do pé, das mãos, dos músculos de forma mais rápida.
Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essas palavras que eu usei aqui. A menarca é a primeira menstruação. É quando ocorre a primeira eliminação de sangue que o útero vai descamar. Então, lembra lá que o útero, ele é responsável por abrigar o bebê. Então, ele se prepara para abrigar esse bebê. Se não tiver bebê, se não tiver uma gravidez ali, esse útero vai desprender os vasos sanguíneos da parede dele. Por isso que vai ocorrer o sangramento, tá? Isso varia de mulher para mulher, tempo, a primeira vez quando acontece. E quando acontece a primeira vez, geralmente é muito irregular o ciclo menstrual das meninas, tá? Idade versus puberdade. A idade para entrar na puberdade não é a mesma para meninos e meninas, nem a mesma para todos os meninos ou todas as meninas. Então, isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Nas meninas, os primeiros indícios da puberdade podem ocorrer a partir dos 9 anos e nos meninos a partir dos 10, mas isso pode ser mais cedo ou mais tarde, tá? A puberdade fora desses períodos é considerada uma anormalidade. E aí ela pode ser de 2 tipos. A precoce, quando ocorre antes dos 8 anos em meninas e antes dos 9 em meninos. E ela é retardada quando ela demora a acontecer. Quando depois dos 13 começa nas meninas e depois dos 14 começa nos meninos, a gente pode... isso indica que pode estar acontecendo alguma coisa errada e é melhor procurar um médico, ok? Eu vou falar um pouquinho aqui agora, só para finalizar, a respeito dos métodos contraceptivos. A partir do momento que o adolescente ele passa pela puberdade, ele já é capaz de gerar um filho. Capaz fisiologicamente, o seu corpo é capaz. Mas não significa que você esteja preparado para isso, porque assumir um risco, assumir responsabilidades que psicologicamente vocês não estão prontos. Então, para isso, é necessário que vocês conheçam que são métodos contraceptivos. São métodos que vão impedir a gestação. Por quê? Porque vocês não têm idade suficiente para manter, para cuidar de uma criança, tá bom? Então, muitos indivíduos apresentam o sonho de ter filhos. Outros, no entanto, não possuem esse desejo ou não estão preparados ainda. Por isso, eles precisam conhecer e utilizar os métodos contraceptivos, que são o quê? Os métodos que vão impedir a gestação. Os métodos contraceptivos podem ser classificados em 5 tipos. Os comportamentais, os hormonais, os de barreira, os intrauterinos e os definitivos. E a gente vai falar sobre cada um deles rapidamente. Os comportamentais ou naturais se baseiam nas mudanças no comportamento sexual, como abstenção de sexo no período fértil e relações em que o esperma não é colocado no interior da vagina. São métodos muito falhos, muito perigosos. Os principais exemplos são a tabelinha e o coito interrompido, tá? Os métodos hormonais são aqueles que usam hormônios que vão evitar a ovulação, vão impedir que a mulher produza o óvulo, ou dificultar a passagem do espermatozoide pelo corpo da mulher. Dentre os métodos hormonais se destacam os contraceptivos orais, que são as pílulas, por exemplo. O anticoncepcional, vou tomar o anticoncepcional. Isso é um método hormonal. O método de barreira são aqueles que impedem o espermatozoide de encontrar o óvulo. Fisicamente, ele vai formar uma barreira. Então, os principais são a camisinha, tanto a masculina quanto a feminina, e o diafragma. E os dispositivos intrauterinos, eles são colocados no útero e vão impedir a chegada dos espermatozoides. Então, um dos exemplos é o DIU de cobre ou DIU hormonal. Ele vai impedir que o espermatozoide chegue até o local onde ocorre a fecundação. E os métodos definitivos são aqueles que não têm volta, ou a volta é muito difícil. Que é o quê? São métodos cirúrgicos que vão promover a esterilização, tanto do homem quanto da mulher. Então, no caso da mulher, é uma laqueadura tubária,
vai impedir que os óvulos saiam e cheguem ao útero. E no caso do homem, a vasectomia, vão impedir que os espermatozoides saiam pelo pênis, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Tem algumas perguntas relacionadas ao texto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ok? Então, tchau, tchau.